Bom dia. Os desafios fazem com que nós, profissionais, sempre estejam em grande estudo, né? Fazendo com que tenha troca de experiência. Então, isso é muito importante, esse momento, essa roda de conversa entre os profissionais, para colocar os desafios que estão sendo encontrados mediante, principalmente, a pandemia. Iniciando a nossa roda de conversa, antes de iniciarmos, queremos também agradecer aos nossos patrocinadores, Acesso Saúde, a Rodstar, a Ótica Carol, Panorama, Pedra Angular, que puderam aí contribuir para que fosse realizado esse nosso evento. Então, vamos começar aqui com o professor Fábio Castilha. Gostaria de colocar, professor, sobre a importância da atividade física para o autista, principalmente o professor que trabalha dentro da capoeira, né? Projeto diferenciado. Então, gostaria que o professor aí pudesse expor. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui participando desse evento. Parabenizo a PAI por essa iniciativa, né, tão importante. Dia do Orgulho Autista, né, comemorado essa semana. E é um orgulho para nós também trabalhar com esse público, poder contribuir um pouquinho. Parabéns aos patrocinadores já citados. Pois bem, atividade física ela é importante para todos os segmentos, né? Isso é divulgado pela mídia amplamente, né? Qualquer que seja a condição da pessoa, né? Pessoas ditas normais, pessoas com determinadas particularidades, obesos, doenças metabólicas, tudo vem agregar com a atividade física. Os benefícios são imensuráveis. E para o autista não é diferente, certo? O autismo ele tem a sua característica própria, ele tem a sua individualidade e a gente precisa avaliar caso a caso. Como a atividade física trabalha muito com a socialização, então a gente acaba agregando muito ao trabalho que, da maneira correta, deve ser multidisciplinar, certo? Em particular com a capoeira, que é uma área onde a gente milita, ela é muito rica em movimentos. Então, o acervo motor que é propiciado a partir da capoeira é muito grande e tende a chamar muita atenção pela plasticidade dos movimentos que a gente trabalha durante as aulas. E não só isso, você tem também a musicalidade, que também chama muito atenção. A gente trabalha com alguns autistas no presencial e a gente percebe que a musicalidade atrai muito eles. Então, são casos particulares, né? Como sabe-se muito bem, cada caso é um caso, cada grau, cada nível de autismo tem a sua particularidade. E a gente tem que promover, então, essa diversidade de atividades para eles, para saber, tentar descobrir, entender melhor com o que ele vai se adaptar mais facilmente, independente da modalidade. Então, você tem que propiciar vários estímulos. Capoeira uma delas, atletismo, esportes coletivos. Então, em alguma delas, certamente a criança vai se adaptar melhor. Então, já começa por aí. É importante, né, professor Fábio, nessa questão de você colocar que a criança ela vai se identificando, né? Não só a criança, mas assim, nós sabemos que muitas vezes o diagnóstico do autismo, muitas vezes, ele pode ser tardio, né? Exato. E com isso faz, principalmente, a educação física, ela é primordial, principalmente na questão do esporte, ou digamos assim, dependendo da modalidade, para que ele possa estar trabalhando a socialização dele. Exato, e como ontem nós tivemos pela PAI a live com o Dr. Tiago, ele abordou muito bem esse assunto também, sobre a estimulação e o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce for, melhores serão os resultados com a intervenção, né? Com essa equipe multidisciplinar trabalhando efetivamente. E o ser humano ele também abordou muito bem isso, ele se desenvolve amplamente da concepção até os 6 anos de idade. As estruturas estão muito abertas, então até os 3 anos, mais ou menos, a criança aprende com muita facilidade. Então, se a gente conseguir esse diagnóstico, e principalmente trabalhar muito bem também a cabeça dos pais, que é uma grande dificuldade. A gente encontra
essa barreira. Muitas vezes o pai não quer aceitar. Nós, enquanto profissionais, por trabalhar com inúmeros casos, a gente percebe algo de diferente, às vezes, naquela criança. Mas eu não tenho habilitação para laudar uma criança com autismo. Então, a gente encaminha. Aconteceu até recentemente, um pouco antes da pandemia. Estava desenvolvendo um trabalho em uma escola pública, fazendo avaliação da área genética, para identificar o potencial genético das crianças para determinadas qualidades físicas básicas. O meu olhar era acerca da coordenação motora. Então, você aplica um teste e depois você aplica um teste genético e depois você aplica uma bateria de testes coordenativos. Eu estava trabalhando com crianças do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Então, ali entre 6 e 7 anos de idade, mais ou menos. E uma criança me chamou muita atenção, que eu avaliei, apliquei o teste genético e identifiquei um potencial genético bom para a coordenação motora. E aí, quando eu fui para o teste coordenativo, eu não conhecia a criança, nunca tinha visto na vida. Meu primeiro dia lá, peguei essa criança, fui aplicar os testes coordenativos. De vários testes, ela não conseguiu executar nenhum. Eu tentava me comunicar com ela, também não respondia. Na hora, em 20 minutos, eu peguei essa criança, fui até a coordenação, conversar com a pedagoga, eu falei, essa criança tem alguma particularidade. Ela, a professora também vem falando isso há tanto tempo, mas os pais são muito relutantes, eles não aceitam. A partir de então, reunimos com a família e foi encaminhada essa criança para uma análise mais criteriosa, possivelmente com um diagnóstico de autismo. Mas aí uma criança que já está com 6, 7 anos de idade, e os pais não sabiam ou de repente não queriam aceitar, então essa criança está comprometida, vai ser bem mais difícil qualquer intervenção com ela a partir de então. Por isso que eu falei, estímulos, muito estímulo, principalmente nas primeiras faixas etárias aí. Com certeza, professor Fábio, colocou muito importante, frisando, mais uma vez, a questão da estimulação precoce. Então, gostaria de conversar agora com o professor Paulo Muniz, que já foi da instituição muitos anos, por 19 anos, e hoje ele é técnico paralímpico. E eu gostaria que o professor colocasse a sua experiência, quando também esteve na instituição, com contato com o autismo, e hoje como técnico paralímpico, quais que, assim, voltado ao autismo. Bom dia a todos, bom dia. Eu tive, a gente não teve tantos alunos com autista na escola, porque sempre vem associados com alguma deficiência. Mas com a experiência, assim, a gente tentava que eles tivessem essa socialização com os outros alunos. E como técnico de atletismo, eu tive um aluno, um atleta, que não chegou a ser atleta, porque a particularidade dele era muito acentuado o autismo nele. Então, foi muito difícil trabalhar isso com ele. Então, eu trabalhei algum tempo e tinha dias que o pai chegava, ou o irmão, hoje ele não está legal. Então, para se trabalhar com ele foi muito difícil, e ele ter esse contato com os outros atletas, porque ali a gente, além dos atletas da PAI que eu trabalho, e tinha os outros atletas do regular. Então, ele ficava bem relutante em algumas coisas. E a atividade, assim, as atividades que os outros faziam, eu tinha que fazer com ele separadamente. E nem tudo ele fazia. Então, foi muito... Então, essa descoberta que o professor Fábio falou, vai ajudar muito lá na frente ele nas aulas ou em treinamento, que ele seja, vai ajudar muito isso aí. Então, essa descoberta. E os pais, chega um certo momento, os pais não têm para onde correr, Então, isso assim,
Para o esporte está sendo um escape. Né? Os pais estão levando essas crianças para o esporte para ver se consegue fazer uma atividade, tirar eles de casa. Então, o esporte está sendo um meio de saída para eles. Isso é bom. Até a gente teve, não sei, um exemplo da Olimpíada do Rio de Janeiro. Na Paralimpíada, um menino dos Estados Unidos ganhou uma prova, ele sendo autista. Então, isso foi um impacto muito grande, até para os pais, principalmente para os pais, porque o técnico já esperava. Então, ele foi campeão da Paralimpíada, então, assim, e era um autista, né? É um autista, né? Então, isso, assim, para o mundo foi legal. Então, divulgou bastante, né? Então, esse caminho, o esporte, abre muitas portas. Eu vejo que hoje, não somente na questão, né, do esporte, mas questão da socialização, o esporte, né, questão do rendimento, ele tem se abrido um leque maior, essa atenção, porque anos, né, você que trabalhou já há muito tempo, não era tão visto, né, não era muito trabalhado, difundido ou estudado. E, atualmente, tem-se, como você comentou, na Paralimpíada de 2016, primeiro autista. Vamos ter aí agora, 2021, em Tóquio, uma Paralimpíada, e, de repente, possamos ter outros resultados mediante com outros atletas autistas. Então, é um trabalho sempre persistente, né, que nós vemos, assim, principalmente, tanto na deficiência intelectiva, múltipla ou dentro do autismo, é um trabalho persistente. Tem que ser, tem que ser. O resultado ele nunca vai ser imediato. Isso é algo que todos temos que ter conhecimento. É um trabalho bem lento, porque até se trabalhar com esporte, com qualquer outro tipo de deficiência, é um trabalho lento. Então, os profissionais têm que ter paciência, o atleta ele requer essa paciência, os pais têm que ter essa paciência para ter esse rendimento. Então, é trabalhoso e com muita paciência. E, professor Paulo, só aproveitando o gancho, tem algum atleta aqui no Paraná, entre autista, que já teve algum destaque em jogos escolares ou jogos... Não. Que eu conheço, não. Nós não temos. Então, isso é muito importante. Nós também temos aqui a professora Mauricéia. Professora Mauricéia, eu gostaria que contribuísse aí com a sua experiência. A professora trabalha também, basicamente, tênis de mesa, né? Então, gostaria que a professora aí, colocasse a sua experiência da questão dessa modalidade, da questão do autismo para nós. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar aqui com vocês nessa manhã. E, de antemão, eu tenho que falar que a atividade física, como já foi falado, ela é importante para todos nós, né? N benefícios. E, para o autista, eu acho que também tem sua parcela de contribuição, porque faz ele sair da mesmice, né? Porque ele tem esse aspecto de querer fazer sempre a mesma coisa o tempo todo, tira ele assim daquela parte de isolamento, porque ele se isola, né? Ele acaba se tornando antissocial, né? Para a população em geral e nós ditos normais, né? Então, eu acho muito importante a atividade física nesse aspecto. Pais e toda a população em geral, eu acho que quem tem filho com autismo, eu acho que tem que ser levado assim para uma aula de dança, para uma aula de luta, para uma atividade física como caminhar. Eu li também que eles se adaptam muito ao meio líquido. Talvez seja porque a água tem efeito massageador sobre o tecido muscular e ele se sente mais à vontade, né? Eu não tive essa experiência ainda, mas espero que quando tiver uma piscina aqui na PAI, eu possa trabalhar essa experiência com eles. Quanto ao tênis de mesa, eu não levei nenhum atleta com autismo, assim, mas a gente,
nessa parte de socialização, a gente vê que a parte mais envolvente para nós e para quem participa e para quem está em torno de toda a realização, a gente vê que a socialização entre eles é fundamental, né? A gente se sente feliz no meio deles, eles se sentem felizes em estar ali naquele momento, naquele ambiente, então se socializando, né? Então, eu acho que essa experiência conta muito, porque se a criança está no meio onde ela pode se socializar com outras pessoas, acho que o desenvolvimento dela é bem melhor. Porque eu estava lendo sobre o autismo e eles dizem que pode atrapalhar na escrita, pode atrapalhar na coordenação motora da criança, do aluno que tem síndrome de autismo. Então, a atividade física trabalha tudo isso, trabalha coordenação motora, trabalha lateralidade, trabalha noção de espaço, de tempo. Então, eu acho que a atividade física só vem a contribuir, junto com as outras profissões multidisciplinares, né? Se tem problema na fala, algum profissional que vai desenvolver a fala, né? Nós vamos desenvolver a coordenação motora. Então, cada um trabalhando na sua área, eu acho que a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para os nossos autistas. Concordo, professora. E é importante a professora frisar a respeito dos segmentos, né? Os nossos, quando a criança ela tem, né, o diagnóstico, ela já passa, né? Por exemplo, aqui na PAI nós temos os setores, né? Que daí é trabalhado, daí a questão fonoaudióloga, né? Terapia ocupacional, a musicoterapia, muitas vezes há necessidade da fisioterapia. Então isso é um conjunto. Com isso, né? Por exemplo, o professor dentro de sala ele vai trabalhar direcionado, né? Vai trabalhar digamos assim, as dificuldades dele, e nós, profissionais, principalmente da área de educação física e de arte, nós também vamos direcionar. Então, assim, é uma soma, né? E isso é importante, como você colocou, a socialização. Porque nós sabemos que o autista, ele é a questão, né? O maior desafio, principalmente de nós profissionais, não só da área educacional, mas da área da saúde, todo, é fazer com que ele se socialize. Né? Nós temos colegas, né, que muitas têm filhos também, nós sabemos. Nós observamos quando o aluno ou quando a criança ela é estimulada não só dentro do ambiente, né, não só naquele momento aqui escolar, e sim ele é estimulado dentro, né, na sua família e tudo mais, ele tem um grau assim avançado, né, digamos assim, o desenvolvimento. Uhum. Isso é muito importante. E como você colocou, a atividade física sempre. Né, professora? Então, e acrescentando, né, tem o hormônio chamado endorfina, que é liberado quando a gente está fazendo atividade física, né, que dá uma sensação de bem-estar. Né? E essa sensação de bem-estar faz com que a gente perceba que a gente pode, que a gente consegue, que a gente quer alcançar alguma coisa. E isso não é diferente no autismo, ele vai sentir essa sensação também. Né? Então, de empoderamento, né, que ele pode, que ele quer, que ele consegue fazer, né? Que ele consegue se superar. Então, a atividade física é muito importante, né? Tanto para nós quanto para eles, que precisam estar sempre, a gente sempre testando, igual o professor falou, em qual atividade se encaixa mais, mas a gente tem que experimentar, né? Vai experimentando que ele vai se encaixar em alguma coisa, mas manter ele inserido na sociedade. Isso mesmo. Obrigada, professora. E aproveitando com a professora, gostaria de conversar com a professora Cíntia Paula, já faz um bom tempo que ela trabalha também na instituição. E decorrente, né, professora, você já trabalhou, já teve contato com os alunos, eu gostaria que contasse um pouquinho de experiência, né, dentro da própria instituição, na PAI, além, você trabalha dentro também, não só dentro da instituição, mas no regular, se já teve algum contato com o aluno fora da instituição, o desafio que é trabalhar com o autista. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Nossa, a educação física, eu penso assim, claro, sou apaixonada, né, pela educação física, amo o movimento.
É muito bom ver as crianças aprendendo. A gente fica muito feliz em ver uma criança andando, correndo, brincando, saltando. Então, eu realmente sou apaixonada por tudo isso. E não é à toa, né, que estou nessa profissão aí. Já sou mãe também, então eu acho que é muito diferente, penso eu agora, enquanto já sou mãe, quando nós não temos filhos, não temos crianças, o ponto de vista de como trabalhar com uma criança e de como se comportar até mesmo com essa criança é muito diferente. Hoje eu penso assim que só veio a somar tudo isso. Antes eu já trabalhava na PAI e eu não tinha filhos, mas já sempre gostei muito de pegar e de dar carinho e se precisar pegar no colo, né? Porque nós temos inúmeras, né, crianças com dificuldades diferentes, uma que você tem que pegar mesmo, alongar. E, gente, é tão satisfatório isso para eles, é muito bom. A educação física é muito desafiadora, enquanto a educação especial, eu acredito. Também no regular, porque é muito difícil e é muito diferente a realidade que a gente vive. A educação física especial, você tem que ter realmente um amor ali, você tem que amar e gostar do que você faz, porque você não consegue simplesmente jogar bola, que muitos, né, falam que a educação física faz. E eu realmente fico muito triste quando outros profissionais de educação, e até mesmo, né, muito mais do regular, olham nós como professores que simplesmente jogam a bola. Gente, o que está por trás desse jogar a bola? Olha o quanto de habilidades motoras, né, de valências, potências, capacidade física. Nós, enquanto seres humanos, desde quando a gente nasce, nós começamos a aprender ali, né, a se movimentar e se mexer e fortalecer, a andar, a dar os primeiros passos. Tudo isso está envolvido na educação física, o movimento, a estimulação precoce, né? Então, quando você não tem uma criança ali para você observar como que faz, né? Eu sou muito curiosa, então, desde quando eu engravidei, eu já pesquisava e começava a ver e trabalhava isso nas crianças que eu tinha por perto, de você estimular. Como que você vai estimular? Como que você observa que o professor, né, o que o professor Fábio disse, a importância da estimulação precoce. A gente observa muito. Se você não sendo leigo, sabendo um pouquinho a mais, a gente já consegue observar que não está normal. Se a criança não está conseguindo realizar ali alguns movimentos de acordo com a faixa etária dela, nós temos já que ficar atentos. E já falando como mãe, eu penso que essa questão que foi abordada também, que muitos pais têm aquela resistência, digamos assim, eu penso que não é fácil mesmo, né? Pensa você enquanto pai, enquanto mãe, você acreditar que tudo que você quer é ter aquele filho perfeito, né? Aquele filho que vai fazer de tudo, que você, né, vai conseguir dar um show. E aí você fala, meu Deus, não pode ser, né? Não é, né? Você realmente quer tampar o sol ali com a peneira, eu penso, porque você fica ali assustado e bloqueia, né, aquilo. Você não quer ver aquilo. É muito difícil. Então, nós temos que ter profissionais mesmo que saibam trabalhar e que saibam até conversar. Porque para a gente conversar na realidade tanto na educação especial quanto na educação do regular, nós não podemos chegar num pai e numa mãe e falar coisas, né, que realmente vão assustar e que eles vão ficar desesperados, porque muitos não sabem, gente, né? Olha só, uma criança na faixa etária que o professor disse com mais ou menos de 6 indo para os 7 anos, olha o tempo que essa criança perdeu, olha a estimulação deveria acontecer lá, desde que saiu da barriga da mãe, já começa, gente, estimulação visual, né? Estimulação, coordenação motora, então, assim, muitas pessoas são leigas, depende também de onde que elas vivem, onde que estão, então tem muita coisa, né, que influencia, não tem como a gente julgar, né? Cada caso é um caso, né? É muito particular essa questão de como vai estimular, de como que descobriu, mas a educação física, falando no TA, né, no transtorno espectro autista, como todos já disseram, não existe algo, não, para você precisa fazer atividade física. Nós precisamos fazer atividade física, nós todos, inclusive, né, idade pequena, grande, a terceira idade, enfim, todos. A endorfina, que a Mauricéia estava falando, ajuda muito no relaxamento. Se as crianças, algumas crianças autistas, adolescentes autistas, eles precisam gastar essa energia.
né? Mas que os outros, alguns, por conta de outras associações, por conta de hiperatividade, e eles precisam fazer atividade física. Ai, mas como que eu vou trabalhar com autista? Gente, é muito particular. Eu acredito até que, estava comentando antes com as colegas de artes, que para você trabalhar com um aluno autista, teríamos que, primeiramente, até separar, porque às vezes não dá para a gente colocar ali 5 alunos, sendo que um é autista, os outros têm outras deficiências, outras particularidades, e você não consegue chegar a um objetivo ali que você queria, por conta de tempo, de espaço, de outras crianças que necessitam de outro tipo de atenção. Então, eu acho que tem muita coisa também que devemos repensar, mudar, de como que vamos trabalhar. Porque em uma clínica é muito diferente, né? Você trabalhar numa clínica. Ah, não, eu tenho um poder aquisitivo melhor, então eu coloco meu filho numa clínica e ele vai ter um professor, né, que vai fazer isso com ele. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Seu filho vai ser estimulado? Vai. Né? Que bom. Mas e os outros que não são? Graças que temos as várias instituições, né, que a nossa é uma, que é maravilhosa, que é a PAI. Mas, enquanto pensa profissional, eu acho que ainda deveríamos melhorar mais ainda. É bom, mas tem que ficar melhor. Trabalhar com eles de uma forma diferenciada, mais separada, porque tem aluno que, no caso do autista, nós precisamos ensinar ele a se socializar, porque o autista ele não tem problemas com mobilidade, né, com coordenação motora. O problema dele é social. Então, eu preciso aprender, eu preciso ensinar ele a brincar com o colega, né, a não tomar o brinquedo do colega, a dividir, né, a chutar uma bola. Gente, olha o movimento tão simples que é de ficar em duplas. Ai, vamos lá, pessoal, fiquem em duplas e façam passos, né, joga um para o outro. Que fácil que seria, né? É super fácil? Não é, né? Então, para a criança entender isso, que a bola tem que chegar nele, que ele tem que fazer essa parada, né? Que ele tem que lançar a bola para o outro. Gente, isso é só na prática. Então, tem alunos que realmente precisam de uma atenção totalmente diferenciada, voltada para eles. E isso que eu acho que ainda faz falta para nós, né? De termos, agora estamos no online ainda aí, né? Nas aulas remotas, mas no presencial, outro caso, outro detalhe, gente, o quanto que está se perdendo, porque os alunos da educação especial, todos precisam, mas a gente sabe que o olhar deles, né, a gente trabalha diferente, é muito amor, é muito carinho, é muito toque, e eles sentem falta, com certeza, de tudo isso, né, dessa questão do apego ali do professor ensinar. E eu acho que a socialização, primeiramente, né? Temos que trabalhar, como os outros profissionais, eu disse, a socialização. Muita socialização, muito trabalho em equipe, fazer o outro aceitar. E no regular, né, voltando para o regular, eu acho ainda muito mais difícil. Eu tenho 30 alunos numa sala de aula e um autista. Então, como que eu faço com o autista, né? Os outros 30 estão lá correndo, brincando, pulando. E aquele meu aluno autista, o que eu vou fazer? Muitas vezes, por ele não ser também tão trabalhado anteriormente nessa questão que a gente tanto disse que é importante, eu acabo deixando mesmo e não trabalhando tanto com ele, que é algo que dói ali no coração, que a gente fala, meu Deus, eu não estou fazendo o meu papel perfeito. Por quê? Porque eu tenho 30 e eu tenho um aluno autista, e eu não consigo atingir esse aluno autista como deveria. Na prática, isso não acontece, gente. Porque, muitas vezes, a educação inclusiva, eu penso que ela acaba se tornando ao contrário. E os alunos ali se sentem totalmente excluídos no regular, porque eles ficam, muitas vezes, perdidos. Eles não conseguem socializar, o colega faz algum comentário, e aí a gente fica naquela, né, tentando equilibrar aquilo, e eu acho muito, muito difícil, muito desafiador. Mas é isso aí, a gente vive, né? Vive tentando suprir aí tudo, mas eu acredito que o movimento é mágico, né? A educação física é mágica, e temos que trazer sempre mais, envolver a família nisso, porque os pais, às vezes, não dão aquele valor tão necessário para a educação física, e a educação física, ela é terapêutica também, né, pessoal? Ela ajuda demais em tudo. Muito bom. Obrigada, professora. É até um gancho ali a respeito, quando a gente fala da inclusão, né? São vários relatos
principalmente quando nós saímos da educação especial, vamos para uma esfera regular, de experiências mesmo, que muitas vezes aquele aluno que está no regular, né, que a identificação do autismo dele foi tardia. Então, muitas vezes, até aquela questão da aceitação da família, ou por outras situações, o aluno só vai descobrir, digamos assim, o aluno está lá no sétimo ano, sexto, sétimo ano, não tem como retroceder e é trabalhado. Só que ainda, naquele trabalhar, é muito falho. Né? Por isso que é muito importante, mais uma vez a gente bate, né, na tecla, né, a questão do diagnóstico precoce. E, assim, hoje nós estamos no ano de 2021, mas anos, né, no ano de 2000, 2005, ainda se tinha um fechamento, né, a respeito do autismo. Poucos sabiam o que realmente era o autismo. E hoje, em 2021, aos poucos, né, as pessoas estão começando a entender o que realmente é o autismo. E isso é muito importante, o envolvimento de toda a sociedade. E aqui eu vou aproveitar que a professora Clélia, né, como a professora Cíntia comentou a respeito, eu gostaria, professora Clélia, o que é trabalhado com os alunos? Nós sabemos que na PAI nós temos alunos autistas. Como é trabalhado essa forma, né, a arte, né, com ele, no dia a dia, né, como é feito esse trabalho com esse aluno? Bom dia, professora. Bom dia a todos, tudo bem? Então, eu estava prestando atenção aqui na fala dos meus colegas, né, e se falou muito em estimulação, todos falaram estimulação, a importância da estimulação. E o trabalho começa por aí, porque já dizia, né, Vygotsky, Piaget, inclusive, que o desenvolvimento da criança e as habilidades adquiridas durante a vida, e para a vida, ela se dá desde a estimulação precoce. Então, tudo que ele vai aprender e tudo que ele vai desenvolver está ali desde né, saiu ali da mãe, está ali. Então, assim, é de suma importância focar nesse trabalho, na estimulação e, né, ter esse feeling de perceber e trabalhar isso daí para o desenvolvimento da criança. Voltado para a arte, o que a gente faz? A gente procura desenvolver trabalho assim, voltado para a música, como o professor Fábio falou, né, que eles aceitam bem trabalhar com musicalidade, trabalhar com dança, não é mesmo? E a gente percebe assim que eles gostam, eles ficam bem felizes, né? Então, assim, trabalha bem o social, trazendo para as aulas remotas que a gente está vivenciando agora, a gente procura trabalhar mais isso, porque como que a gente vai passar para eles uma atividade gráfica, por exemplo, né? Para o autista é muito difícil estar fazendo esse tipo de atividade. Então, a gente procura estar desenvolvendo essas habilidades aí da imaginação, que desenvolve a imaginação, né, que trabalhe ali o lúdico, para que eles consigam, né, desenvolver suas habilidades da melhor forma e socializar, né, trabalhar o social. E tem um retorno deles, professora, assim, a família, quando é enviada as atividades, tem esse retorno? O que a professora vê nesse sentido? Sim, retorno tem. É pouco, ainda é pouco, né? Porque é um trabalho de formiguinha, na verdade. Então, assim, a gente procura mandar as atividades para eles, assim, dentro da realidade deles também. Lógico, porque na sala de aula a gente consegue dar uma atenção especial, né? Fazer um trabalho mais individualizado. A gente não pode esperar muito, né? Não que eles não nos forneçam resposta, mas, assim, a gente tem que ver que na sala de aula eles estão com os professores, em casa eles estão com os pais, que trabalham o dia inteiro, chegam em casa cansados pra caramba, não é verdade? Então, assim, o retorno que eles dão para a gente, assim, é o que eles conseguem fazer na medida do possível, né? Dos recursos que eles tenham em casa também. Mas, assim, voltado para a arte, o que eu percebo, assim, é que eles gostam muito e que eles dão mais retorno com atividades voltadas para a área da dança, da música, como o professor citou, não é mesmo? E assim a gente consegue estar aí fazendo esse trabalho já há quase 2 anos, né? Verdade, é importante, é importante. Sim. Vou aproveitando ali a professora Rosemary, né?
Professor Rosemary, eu sei que vocês trabalham, aqui nós temos aqui a professora Elisângela, né, a professora Rosemary, a professora Clélia, vocês trabalham sempre uma linha, um segmento, vocês têm esse diálogo. E, assim, teve algum aluno em especial que já teve algum destaque dentro da área que vocês já trabalharam, que a professora se recorde? Você pode contar para nós, por favor? Com certeza. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É um prazer, primeiramente, estar aqui, nesse momento tão especial, né? Falando aí do orgulho autista. E, com certeza, o autista ele traz muito orgulho para nós, principalmente na disciplina de arte. Para mim, eu tenho alguns relatos, né, algumas experiências que marcaram a minha vida, e eu levo isso assim para sempre, assim como um exemplo. A gente acha que o autista ele não tem muita capacidade de fazer as coisas, sabe? Ele tem um pouquinho de dificuldade, a gente sabe que tem. Mas, com a arte, a gente descobre que ele consegue desenvolver outras habilidades que nem ele mesmo sabe que ele possui. Então, na área de artes, a gente trabalha a linguagem das artes visuais, da música, da dança, do teatro. E, dentro disso, a gente procura desenvolver o nosso aluno, fazendo com que ele se desenvolva, né, e aprenda com aquele conteúdo. Eu, em 2019, fiz um projeto, Pintando 7, na PAI, lá na Melvin. E eu falei assim, vou trabalhar pintura com esses alunos. Vou trabalhar também a questão do artista Romero Brito, bem conhecido na disciplina de arte. E aí a gente resolveu pintar os corredores, então, né? E aí eu fiz o desenho, e todo dia, na minha aula de arte, eu levava os alunos, a turma, né? Claro, dependendo do dia, porque nem sempre, né, a gente consegue fazer aquilo planejado. Aí eu levava os alunos lá e cada um, com as suas limitações, pintava aquele desenho. E eles se sentiam assim útil, se sentiam realizados. E eu só fui ver isso numa reunião de pais, que um aluno, Vinícius, que hoje não está na PAI, está no município, chegou e falou bem assim, depois que a gente fez a reunião, ele falou, professora, você não vai mostrar a minha obra de arte para os meus pais? Aí eu falei, é verdade, claro, vamos lá. Levei ele lá, e ele todo orgulhoso, que ele tinha conseguido pintar aquela obra de arte, que era uma obra de arte dele. Então, isso encheu meu coração de alegria. Os pais se emocionaram também, porque, tipo assim, ele estava se orgulhando daquilo que ele fez, por mais simples que foi, ele conseguiu realizar aquela obra de arte junto com os colegas, teve a interação, que isso é muito difícil para o autista, né? Eles se interagirem. E eu encontrei essa forma dentro das artes visuais, na pintura, de estar trabalhando com os autistas, deles estarem se interagindo, conhecendo também a obra do artista e também trabalhando as suas habilidades de pintura. Então, isso me deixou muito feliz. Também tive experiência na dança. Quando eu entrei aqui mesmo na subsede, já tinha um projeto de dança, mas esse projeto já tinha meio que sido esquecido. E eu falei, vamos reviver esse projeto. Vamos pegar os alunos, vamos se desenvolver aí na questão da dança e vamos levar o nome da nossa PAI para os outros lugares, né? Aí eu tenho alunos autistas também, peguei para dançar. No começo, eles eram muito tímidos, né? Mas, enfim, com o passar do tempo, com o treinamento, com os ensaios, eles acabaram se soltando. E não é à toa que a gente foi para vários lugares apresentar, né? A gente tinha vários tipos, samba, tango, hip-hop. Então, e eles se achavam o máximo, eles queriam até pegar autógrafo do povo, né? A gente terminava a apresentação, eles falavam, professora, aquele lá que é autógrafo. E eu achava isso tão lindo, tão maravilhoso, né? Falava, nossa, que bom que, através da arte, a gente consegue trazer esse tipo de sentimento no aluno, né? Também tive experiência com teatro. A gente entrou em 2019 com o projeto do Ecoviver, e aí eu trabalhei o teatro sobre o meio ambiente.
E daí, juntamente com a professora Carla, a professora Maria Tereza, que foram meus braços direitos, né, esquerdo, a gente fez lá, bolou um projetinho, né, um teatro sobre o meio ambiente, e era a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. A princípio, quando eu fui escrever, eu já tinha uma história pronta, né, e daí, só que era muito complexa, eu falei, não, vamos ter que diminuir, porque o autista ele tem um pouquinho de dificuldade, né, para gravar. Então, peguei, arrumei lá, e aí a gente foi ensaiar. A princípio, foi assim, bem difícil. A gente pensou, não vamos dar conta, né? E a primeira coisa que a gente tinha que fazer era separar quem quer fazer cada coisa. E aí que foi a dificuldade, né? A gente falou assim, vamos treinar, vamos ver quem que se encaixa melhor nos determinados papéis, né? Aí a gente pensa, daí um aluno que me marcou também, que é autista, é o Rafael, ele falou, professor, eu quero fazer o lobo. Só que daí a gente falou, será, né? A gente fica meio assim, será que ele vai combinar mesmo com o papel? E daí ele ficou, professor, eu quero ser o lobo, eu quero ser o lobo. E daí a gente falou, beleza, então, você vai ser o lobo. Aí a gente testou antes dele 2 alunos na frente, né? E o aluno, assim, não saiu do jeito que a gente queria, assim, ele estava muito envergonhado e tudo mais. E ele lá insistindo, professor, eu quero ser o lobo. A gente falou, então tá, então você vem aqui, vamos treinar você. Aí ele foi no meio da sala, e ele é autista, foi no meio da sala e falou a frase dele, perfeito, até assim, fazendo os gestos, sabe? Aí, uma olhou para a cara da outra, eu olhei para a cara da minha amiga, da Carla, né? A gente falou, nossa, a gente se surpreendeu com essa atitude. E, depois disso, ele pegava o microfone e queria ficar fazendo entrevista com o povo lá da escola, né? E daí todo mundo comentando, daí, porque ele não era assim. Até a professora da sala dele falou, nossa, como ele evoluiu. Então, está aí a importância da arte. A gente trabalha essas linguagens da pintura, da dança, da música, do teatro, para que o nosso aluno autista consiga se desenvolver, né, psicologicamente, cognitivamente, e também as disciplinas que a gente trabalha na escola, né, português, matemática, também encaixa a arte. Vocês podem observar, tudo tem arte, então, arte é vida, o aluno precisa conhecer, precisa participar, assim como na área de educação física, a gente também trabalha com a questão de estimulação, a gente tem que estimular o nosso aluno, que a gente sabe que ele é capaz. Ele não sabe disso. Às vezes, a família também não sabe disso, mas a gente sabe que ele é capaz. Às vezes, até nós se surpreendemos com as coisas que eles conseguem fazer. Verdade, professora. Tem tantas experiências, né? Eu lembro, me recordo, que nós tínhamos até um dos alunos, também era nosso, o Eduardo, né? Ele tinha uma facilidade muito grande na questão na língua inglesa, ele ouvia a música, ele era autista, ele é autista, né? Então, assim, ele acabava desenvolvendo. Eu lembro que a professora Carla também trabalhou bastante com ele. Acho que nós tivemos bastante alunos que já passou pela instituição, teve muitos que já foram encaminhados para o ensino regular, mas passou por aqui. Então, foi estimulado, né? Foi trabalhado. Isso é muito importante. Obrigada, professora, pela experiência. Professora Elisângela, gostaria de contar assim, um relato breve sobre a experiência, né, com os alunos autistas, que a professora pode passar para contribuir conosco. Bom dia, professora. Bom dia a todos os colegas, as famílias que estão nos assistindo, os colegas também. Esse momento aqui é muito importante para nós, pela instituição, pela sociedade também conhecer um pouquinho dos muros da nossa escola, né? Porque a sociedade passa para o lado de fora, mas essa nossa realidade aqui dentro, é importante que ela seja aberta e que todos tenham esse acesso, né? Além da instituição da PAI, eu também trabalho no ensino regular, na rede estadual e também num colégio particular. Então, assim, o meu estar aqui, eu sempre falo que trabalhar na educação especial, ela aconteceu na minha vida, né? No ano de 2017, onde eu tive a oportunidade de conhecer a professora Rosemary, onde eu acho que também foi o primeiro ano, né, Rose? Nós nos conhecemos na PAI. E foi uma grande oportunidade para que a gente conhecesse a realidade da educação especial, né? Porque, assim, você ouvir falar é uma situação, você estar na educação especial é outra, né? Você conhecer o aluno, as famílias, a realidade
individual de cada um, né, em especial os autistas, né, porque são pessoas que nós não encontramos no nosso dia a dia, no supermercado, no shopping, é muito raro esse encontro, né? E estar aqui, neste ambiente, conhecer, né, cada vida aqui, né, representando aí a sua família, a realidade de cada um, é muito importante para nós, enquanto seres, né, eu penso assim, enxergar o outro, né? E enquanto a nossa vida profissional também, né, Rose, as professoras de arte, todos os profissionais que estão aqui, eu penso assim que o primeiro momento, o primeiro contato com aquele ser, assim, nos leva uma conexão, né, de nos tentarmos trazer ele para nós, deixar ele a nós, né, entrar na vida dele, né? Eu acredito que isso é um maior desafio para nós, em primeiro momento, enquanto profissional. E estreitar os laços afetivos, que a partir desse momento eu consigo desenvolver o meu trabalho. Acho que esse é o ponto central, né? É um grande desafio, né? Ele nos aceitar, nos receber e abrir a vida dele para que a gente possa entrar com o nosso trabalho. Até fico bem emocionado falando isso, porque são tantos alunos, são tantas vidas, né, que passam pela gente. E eu vou falar rapidamente da inclusão, porque como eu trabalho na rede estadual, esse ano eu conheci um aluno específico nos colégios que eu trabalho, e eu percebo fortemente essa situação que os colegas colocaram aqui, que por mais que, o primeiro ponto é a família aceitar, eu acho que aí está um grande impasse, né? E a gente que tem essa experiência dentro dos muros da APAE, e quando a gente está lá fora, né, na rede do regular, e observa esse aluno que poderia, de repente, estar aqui, que ele já teve essa caminhada, a gente percebe, né, que ele não está atingindo a proposta do que ele poderia já estar engajado, que ele tem capacidade para ser estimulado a sua aprendizagem, porque assim, eu sou apaixonada pela PAI, pelo trabalho dos meus colegas aqui, porque as salas em torno ali de 12 a 15 alunos, é um grande grupo, né? E a paixão, o trabalho que os colegas realizam, né, de uma forma do grande grupo e muitas vezes no individual de cada um, porque cada um tem a sua particularidade, né? E quando eu me deparo com isso no regular, eu falo assim, poxa, que triste, ele poderia estar engajado, né? E nesse momento assim é a aceitação da família, muitas vezes, né, que separa essa oportunidade da vida desses alunos. Mas assim, o nosso trabalho aqui na PAI, né, é muito importante para o desenvolvimento desse ser, conforme a Rose, a minha colega de arte ali colocou. Em relação ao nosso currículo, né, Rose, a gente segue ali a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e dentro das linguagens da arte, que é artes visuais, teatro, música, dança. E aqui na PAI, eu penso assim que é um grande laboratório, porque nós temos a liberdade de estimular os nossos alunos com todas essas linguagens, né? E também o dia a dia, se não deu aquele projeto, a gente readapta ele, a gente aplica novas oficinas, né? São tantos os trabalhos que a gente já veio executando, né, Rose? E todo dia a gente aprende um pouquinho mais da vida desse aluno, das suas capacidades, né? Seja ela, todo ano, quando nós estamos na nossa realidade, antes da pandemia, nós tínhamos, no mês de agosto, as nossas apresentações, onde todas as instituições se encontram, né, para mostrar os talentos dos nossos alunos. Então, eu percebo assim, que isso gera expectativa na vida deles, porque eles ficam já pensando nesse momento, o que nós vamos trabalhar, qual é a dança, qual é o teatro, qual é o movimento. Eles têm expectativas para isso, né, professores, os meus colegas que estão aqui. Eu gosto muito, assim, também de trabalhar junto com o colega, essa troca, né? Eu e a Rose já tivemos a experiência de trabalharmos juntos. Tem uma colega profissional que eu conheci há pouco tempo, que ela não está aqui neste momento de educação física, que a gente também teve essa troca de ensaiar os nossos alunos, né? E, assim, é um desafio, né? Você ensaiar uma coreografia, uma musicalidade, mas o retorno de tudo isso
é muito gratificante. Você vê que aquele aluno ele desenvolveu, que ele saiu daquele seu momento reservado, né, a sua timidez. Nós ganhamos com isso, né? Só pelo fato de você sair dos muros da sua escola, levar eles em outros ambientes para que eles se apresentem, nós ganhamos com isso, né? As famílias ganham, porque o ser está sendo desenvolvido, né? E ele se sente assim muito importante em ser visto, né? Então é isso, gente. Eu acredito assim que a arte ela tem esse papel, né, de fazer esse ser se reconhecer enquanto ser e que a sociedade também o veja com outros olhos, né? Porque muitas vezes ele fica escondido, né? E ele precisa, né, que todos nós os valorizem, que as famílias sejam vistas, né? Então assim, que a sociedade veja a nossa escola com outros olhos, né? Venha conhecer um pouquinho da nossa instituição, né? Eu acho que tem muita gente que pode contribuir, e porque são vidas, nós trabalhamos com vidas que precisam ser vistas pelo mundo lá fora, pelas suas capacidades individualizadas, não é mesmo? Então, professora, obrigada, né? A importância, como a professora colocou, é a sociedade conhecer, né, a PAI através, né, além do muro. Então, isso é muito importante. E quando nós estamos aqui, nós como profissionais, a dedicação, porque a educação especial, eu falo assim, que além de você se doar, né, você está trabalhando em prol de uma vida do outro, eu falo assim que você tem que gostar realmente do que você está fazendo. Então, tudo, principalmente, o que no regular, de repente, você faz de uma forma rápida, na educação especial, você pode iniciar com aquele aluno lá em fevereiro, em dezembro, aquele movimento que você iniciou em fevereiro, você vai ver um resultado lá em dezembro. E é uma coisa pacientosa. Então, todos nós que trabalhamos dentro da área da educação especial, nós temos, né, essa questão, esse conhecimento que o nosso trabalho ele é sempre contínuo, e principalmente a doação, né? E assim os relatos assim ótimos. E voltando aqui, eu quero conversar com o professor Marco Valenzuela, que é da área de educação física, né, da instituição. Professor, gostaria que relatasse, né, sobre a atividade, né, voltada para o autismo. Você teve alguma atividade diferenciada com algum aluno nossa da instituição que é autista? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Então, falando assim diretamente do autista, aqui na PAI, eu não tive assim, faz pouco tempo que estou aqui, 3 anos, né, que estou aqui na PAI, e não tive assim, uma experiência direto com um aluno autista, mas, porém, eu já estou dentro da educação especial há 12 anos em outra instituição, né? E na outra instituição temos alunos que são surdos e autistas. E falando diretamente desse aluno surdo, creio que vocês relataram aí, é bem difícil de trabalhar com eles. Além de você, até você mencionou, além da gente gostar de estar trabalhando dentro da educação especial, a gente também, às vezes, tem que ter um carinho especial para aquele aluno diferenciado, né? Aí, trabalhando com esse aluno, você tem que ter, assim, elaborar uma atividade para os alunos ditos normais, né? Os surdos, mas são ditos normais também, e o aluno autista surdo. Aí você tem que realizar uma atividade diferenciada, porque é difícil de trabalhar com ele. Ele gosta, eu percebo que aquele aluno que temos lá, ele gosta de ter um material só para ele, e é difícil de você pegar e colocar ele num conjunto com os outros, né? Foi a professora Cíntia falou ali que, felizmente ou infelizmente, nós precisamos de um lugar especial para esses alunos, para você poder ter um resultado, porque às vezes a gente, assim, somos às vezes, querendo ou não, às vezes somos cobrados por às vezes não ter um resultado daquele aluno,
Só que, às vezes, não acaba sendo assim, uma culpa nossa e assim de um lugar específico e separado com eles. Porque nós sabemos que se nós estarmos juntos com o aluno autista, com os outros, e acabar deixando ele separado, ou ele vai pegar um montante de brinquedo e ficar brincando na mesma função todo momento, ou vai ficar com o único brinquedo e ficar trabalhando ali. Então, é difícil de você conseguir dar um resultado para esse aluno. Tá? E estando aqui na PAI, agora sim, voltando para as nossas aulas remotas, eu estou tentando enquadrar todas as minhas atividades bem simples e que também os alunos autistas conseguem realizar, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil, a gente estando junto com eles, assim, dentro da sala de aula, a gente aplicar a atividade para eles é mais difícil, de eles executar, agora você imagina online, né? Então, eu tento, assim, fazer uma atividade bem simples, que os pais podem estar auxiliando eles e que eles possam estar tentando fazer da maneira que eles conseguirem estar executando essa atividade, tá? Então, o aluno autista, assim, ele dá uma resposta para você, né? Só que basta você fazer uma atividade assim diferenciada, com carinho e gostar do que fazer também, né? Eu acredito que seria por aí. Isso mesmo, professor. E como é bom você relatar a experiência fora, né? Pessoalmente, da questão, né? O autismo com surdez, um desafio maior ainda. E como você falou, a persistência. Exato. Né? Então, esses são os resultados que a sociedade precisa conhecer, né? Principalmente, olha quantos relatos, experiências que todos realizam em prol da vida dessas pessoas, né? Em prol da vida desses alunos. Porque, com certeza, o que você realiza ali, né, como você falou, é dificultoso, mas muitas vezes você é o suporte para a família. Porque muitas vezes a família, né, ela não tem aquela estruturação, como a professora Cléria, como os demais, muitas vezes os pais estão trabalhando tudo e chega no fim, principalmente na questão da pandemia, nós estamos aí que muitas vezes aquele aluno ele vai ficar sozinho ou com alguém e ele acaba não sendo estimulado. Então, muitas vezes, que nem o professor colocou, assim como eu sei que os demais realizam, né, os vídeos para as aulas, é tudo direcionado de uma forma facilitadora, de uma linguagem fácil, para que eles possam, né, estar realizando dentro da realidade deles. E, aproveitando, gostaria, com o professor Jonas, né, gostaria que relatasse, professor de Educação Física, a experiência juntamente com os alunos autistas. Bom dia a todos, a quem está assistindo a gente, colegas. A minha experiência é pouca. Eu comecei esse ano na educação especial, meu primeiro contato com alunos da educação especial, e falar para vocês, eu estou adorando, é uma maravilha, eu gosto muito. Mesmo entrando, né, quando eu entrei já estava com pandemia, eu nunca tive contato com os alunos, nunca vi os alunos pessoalmente, apenas por vídeo, por fotos que eu recebo deles nos grupos. Mas, apesar de tudo isso, está sendo muito gratificante. Eu lembro do meu primeiro retorno que eu tive de um aluno, foi da Ana Marta, não esqueço o nome dela, porque foi a primeira aluna que deu a devolutiva da minha atividade. E eu falei, nossa, eu acreditava, eu falei, não vou ter retorno, que é difícil, eles nunca me viram, nunca tive contato com eles, eles nem sabem o que eu sou, não vou ter retorno. E eu tive retorno, o primeiro retorno foi dela e eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz. Mostrei para todo mundo lá em casa, porque é diferente, eu nunca tinha tido esse contato, nunca tinha trabalhado com alunos com limitações, com limitações motoras, de fala, de tudo. Eu nunca tive contato, tinha só contato no ensino regular. Então, para mim, foi assim, uma mudança geral e eu adorei, foi muito bacana para mim. A experiência que eu tenho, na verdade, eu vim aqui hoje mais para aprender com vocês, porque eu tenho apenas 6 meses de trabalho com alunos da educação especial e, para mim, está sendo uma sala de aula aqui, na verdade, para falar a verdade para vocês. Que legal, professor. Isso é uma experiência. Eu vou contar um pouquinho sobre a experiência na educação especial. Então, aqui desse grupo todo, a gente até brinca um pouquinho, o professor Paulo. O professor Paulo, na época, eu fiz estágio e depois,
Em 2010, eu entrei na PAI numa substituição, na época. Não era de educação física, mas aí, em 2012, que eu estive em contato com a educação física. Quando você faz a sua especialização, né, é uma coisa, papel. Mas a prática é tudo. Eu me recordo também da Elaine, que era a nossa coordenadora, e ela sempre colocava esse suporte. Ela falou assim, a prática, quer dizer, é somente a prática que você vai compreender o que o papel diz. Então, na época, o Paulo. Então, assim, eu aprendi muito dentro da educação especial, ele saiu antes, e ele foi como técnico, hoje ele é técnico paralímpico. E eu aprendi muito também com ele, porque ele trabalha o atletismo, dentro do atletismo, além do autismo, como ele relatou, ele trabalha com visual, né, ele trabalha várias modalidades, então eu pude ter esse contato. E isso é muito importante. A mesma coisa, assim, o Fábio, né, está voltando aí, esperamos aí que possamos, né, estar com projetos da capoeira. Só voltando ali, o professor Paulo, ele trabalha com atletismo, né, trabalha com os alunos nossos aqui da PAI. A Mauricéia trabalha com tênis de mesa. Então, assim, isso é importante, né, que a sociedade conheça que os nossos alunos, dependendo, não importa a deficiência, todos eles têm a sua capacidade. E eles atingem essa capacidade através de cada um de vocês, né? Então, isso é muito importante. Assim, o relato de todos aqui, espero que todos que estejam assistindo venham nos conhecer, né? Pós-pandemia, acreditamos que teremos ainda desafios, né, da questão, né, de como, porque é um tempo que, querendo ou não, eles estão na casa, é tempo que muitas vezes pode ter regredido, então vai ser um desafio para a retomada, mas, como se diz, todos gostam da profissão, né, se dedicam e, com certeza, eles vão ser muito bem recebidos. Tá? Então, nós vamos finalizar, queremos, antes de mais nada, agradecer o relato, né, a presença de cada um de vocês, que continue com o trabalho maravilhoso que vocês têm, né, a importância que vocês estão fazendo na vida de cada um desses alunos, não só na vida deles, mas sim para a família e para a sociedade. Queremos também agradecer aí a oportunidade dos nossos patrocinadores, né, o Acesso à Saúde, Panorama, Pedra Angular, Rodstar, Ótica Carol, pela oportunidade, né, de patrocinar para que pudéssemos realizar esse momento. Então, finalizamos aí essa roda de conversa e que possamos aí estar sempre oportunizando mais espaço com a experiência de vocês. Nosso muito obrigada.